Isso, Valu. Eu tinha entrado lá embaixo, eu ia falar que poucos jogadores quiseram parar na zona mista. Então, acho que o Zé Ivaldo, o João Marcelo, o Cássio, o Lautaro Dias. Outros falaram que estavam bem cansados e que não iriam falar. William, Matheus Pereira, e saíram sem dar entrevistas aqui no Mineirão. Eu sei que está todo mundo aí perguntando sobre o Fernando Diniz, né? Mais uma coletiva em que a gente extrai pouca coisa, né, da entrevista, e concordo aí com todos vocês quando vocês falam sobre abatimento e etc. E a pressão, ela é cada vez maior. O trabalho do Fernando Diniz, ele vem sendo avaliado já, e a questão agora é: o Cruzeiro tem o último compromisso ainda no domingo. Lá atrás eu falei que com tamanha pressão, né, e com uma entrega baixíssima de resultados, se estava ali o Cruzeiro pensando em uma saída com aquela sequência ruim do Seabra, agora a sequência, ela não só continuou ruim, como ela aumentou, né? Então, o Cruzeiro está aí para perder uma classificação para a Copa Libertadores da América, que estava nas mãos, e para disputar mais uma vez a Copa Sul-Americana, e ainda pode fazer o grande trabalho de não ficar nem em nono, porque o nono, ele vai para a terceira fase da Copa do Brasil, evita Souzas aí da vida pelo caminho em uma competição, em uma primeira fase, em uma segunda fase também. Então, o Cruzeiro, ele tem ainda coisa para fazer. Claro que Libertadores é sonho muito, muito, muito distante. E se bobear, o Bahia não vence o Atlético Goianiense e o Cruzeiro não ganha lá em Caxias, né? Porque esse time aí já mostrou que não passa confiança alguma. Agora, o Fernando Diniz sabe que a pressão para cima dele é cada vez maior. O Pedro Lourenço, quando ele justifica a saída do Seabra, é por uma sequência muito ruim de resultados, e a sequência ela continua agora com o técnico Fernando Diniz. Então, o próprio Pedro falou aí recentemente que estava garantido para 2025, mas não está garantido para 2025. Então, vamos ver aí os próximos passos dessa história. Ali na entrevista, ele fala como se fosse comandar o time normalmente no domingo para tentar essa possibilidade quase que inexistente. Vamos falar um português muito claro, né? Pelo que o Cruzeiro está jogando, está desempenhando, quem vai pensar em uma classificação para a Copa Libertadores no domingo, tendo aí que vencer o Juventude, e aí torcer para que o Bahia não vença a equipe do Atlético Goianiense. Então, no português ainda mais claro, todo mundo esperava que fosse ter pelo menos aquele gás ali quando se muda um técnico, né? E nem isso dessa vez aconteceu aqui no Cruzeiro, porque só esse gás ali com a incompetência geral de vários times, isso aí já seria suficiente para o Cruzeiro se classificar para a Copa Libertadores. Agora, quando ali a gente faz o questionamento sobre 31 finalizações, hein? É uma coisa absurda num jogo, e ali a gente pontua uma coisa apenas, porque se fosse para pontuar tudo, né? Eu até, Valu, quando vocês falam aí sobre alguns jogos, um jogo ou outro o Cruzeiro poderia ter vencido, né? Mas assim, venceu, mas beleza, se fosse o caso, né? Nada espetacular, nosso trabalho encaixou perfeitamente. A realidade é o trabalho, nesse período, não deu liga alguma. Ninguém foi potencializado, os resultados não vieram, o desempenho longe de estar próximo de uma vitória, e o Cruzeiro pode terminar aí o Campeonato Brasileiro com uma vaga na Copa Sul-Americana que já era
o objetivo até antes de chegar o Pedro Lourenço, né? Então, quando eu falei lá atrás, falei, esse time, pelo primeiro turno que fez, pelos investimentos que foram feitos, não conseguir uma vaga à Copa Libertadores, para mim seria tragédia e para mim continua sendo uma tragédia em todos os aspectos. Vai ser uma tragédia no sentido de receitas para o ano que vem, de aumento no sócio, de o torcedor estar cada vez mais engajado e uma decepção geral para todos, porque era um objetivo que estava, por mais que ia começar o ano, a gente ia falar, ó, o Cruzeiro vai para uma final de Copa Sul-Americana e vai chegar ali na Copa Libertadores. Todo mundo assinava correndo, porque a maioria não esperava. Um ou outro pode falar que esperava. Mas a partir do momento em que acontece tudo, a circunstância deixou todo mundo numa expectativa muito positiva, né? Em alguns momentos a gente falava pé no chão e etc. Mas depois daquele fatídico jogo, a vitória sobre o Botafogo, quem não pensou em coisa muito maior ali vai mentir, né? E aí começa tudo que aconteceu e o Cruzeiro vai para uma mudança de técnico. E quando se tem a expectativa de uma mudança, aquele gás inicial não aconteceu, o trabalho inexiste. E aí o Fernando Diniz, ele precisa saber que nada deu certo aqui no Cruzeiro. A gente não viu o time com fome de vitória, o time ele tá com fome porque ele não consegue vencer absolutamente nada, né? Venceu 2 jogos. Não é time solidário, não é time corajoso, não é quase nada. É um time que de vez em quando tem um lampejozinho ali de uma coisa ou outra. Então é um trabalho muito ruim que ele continuou em relação ao Fluminense e deu essa sequência para um Cruzeiro que inexiste neste final de temporada e deixa o torcedor maluco para terminar logo o ano, para ver se em 2025 ele vai ter alegrias do início ao fim da temporada, né? Claro que só vence um, todo mundo sabe. Eu sei que muita gente vai falar, não tem como ser campeão, mas o Cruzeiro pode entregar muito mais do que vem entregando e todo mundo sabe. E aí, a questão que eu deixo no ar é uma continuidade do Fernando Diniz. Ele vai fazer o quê para mostrar que é capaz de entregar o Cruzeiro numa prateleira de cima? Vai mudar o elenco inteiro? Eles não vão conseguir mudar o elenco inteiro. Isso é um fato. Vai dar um upgrade ali em termos de reforços? É o que a gente imagina com os nomes que vêm sendo especulados. Agora, isso será suficiente para o trabalho sair de 0 para 7? Hoje está em 0. Para chegar em 7, vai ter que remar muita coisa. E o principal, conquistar a confiança do torcedor, porque se tem uma coisa que o torcedor ele não tem neste momento, é confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz. Sobre elenco, acho que a gente já falou o que tinha que falar, sobre vários jogadores, é só rebobinar aí as últimas lives e tudo que essa turma apresentou. Desempenho ridículo da maioria para quem tem quase todas as mordomias aqui na Toca da Raposa 2, viu, Valor?